pessoal ali das macumba, né? E ali eu lembro que eu sempre chamava alguém para ir e Deus nunca permitia, né? Uma vez até irmã Tânia, mais irmão, a Thaís era para ir, Deus não permitiu. E ali, né, glória a Deus, aleluia, aquela moça me ameaçou na frente do meu filho, né? Falou assim que qualquer dia desse eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga, né? E ali eu falei que ela podia ter me matar, mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso, né? E ali, né, glória a Deus, aleluia, nosso irmão Manuel e a irmã Maria, a netinha dela, foi lá e fez um culto de agradecimento, né? E ali, pela honra e a glória do nome do Senhor, não para exaltar nosso irmão Manuel e nossa irmã Maria, mas para exaltar o nosso Deus. E ali deu, acho que deu um mês, o irmão fez a glória a Deus, só um culto de agradecimento no mesmo dia. E ali, né, glória a Deus, Deus permitiu que aquelas moças saíssem ali daquele quintal, né, glória a Deus, aleluia. E sem falar mais nada comigo, né, glória a Deus, porque o nosso Deus fala que a gente também tem que calar, né, glória a Deus, para que Deus venha trabalhar. E ali Deus trabalhou grandemente, eu falei de Jesus para elas, ela falou que não queria saber de Jesus, que não queria voltar para Jesus, eu falei assim, amém, mas só se Deus tiver uma obra na sua vida, onde você estiver, Deus vai te buscar, né? E ali elas não quiseram nada com Jesus, mas da minha parte eu fiz, né, meus irmãos? Queria agradecer cada irmão também que orou em favor do meu irmão, ele está ali no Naí, eu não vi ele ainda, né, mas eu estou orando, Deus preparou, né, glória a Deus para mim estar viajando, glória a Deus, não sei se vai ser na sexta ou na segunda, meu cunhado vai me levar, eu e meu esposo, eu creio que Deus vai preparar tudo para mim, ele está falando do amor de Jesus para meu irmão, que ele também é afastado dos caminhos do Senhor, e nós sabemos que quando a pessoa afasta dos caminhos do Senhor, a gente prega para eles, mas eles não creem mais, né? Mas eu creio, se Deus preparou que ele voltasse, porque Deus tem obra na vida dele, o nome dele é Pedro Ferreira dos Santos. Quando meus irmãos for orar, apresenta ele para que Deus venha quebrar aquele espírito de andarismo, né? Glória a Deus na vida dele. Vamos orar para estar passando para o nosso irmão Manuel, que vai estar dando continuidade à obra do Senhor. Agradecer cada irmão, está apresentando a nossa irmã Ivone também, que não está bem. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de maravilha, nesta noite gloriosa, meu Pai, venho agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor me concedeu aqui. Alcança a nossa irmã Ivone, meu Pai, vai de encontro da tua serva, repreende aquelas enfermidades no corpo dela, meu Pai, toca lá, meu Pai, da cabeça até as plantas dos pés, meu Pai, e usa o teu servo nesta noite, meu Pai, para que nós possamos aprender mais e mais com o Senhor, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Deus. Se for possível, as irmãs que estão lá atrás, pode vir para frente. Que nem precisa. Nem precisa, né? Pode vir para frente, as irmãs que estão lá atrás. Como que vocês são? Aleluia, Deus. Como vocês são? Pede para as irmãs virem para frente, que vocês são, por favor. Ou que vocês são? Pede para as irmãs virem para frente, fica fácil. Glória a Deus. O irmão está pedindo que os irmãos se acheguem para frente, amém, igreja? Aleluia. Para que nós venhamos dar mais ouvidos, amém? Aleluia, Deus. Vamos já pedir a Deus que a sua boa palavra vamos nos orientando a próxima matéria, se Deus quiser, de hoje a outra, sobre a vinda de Cristo, dividida em duas fases. A vinda de Cristo dividida em duas vezes. Vamos um trabalho que precisamos saber, né, Deus? Quem sabe que é assim? Ainda não. A vinda de Cristo dividida em duas vezes. A vinda de Cristo, ela veio agora. Ele veio agora e está salvando. Depois ele virá buscar a igreja. Amém, glória a Deus. Depois ele virá para estabelecer o milênio aqui na terra. Então, tudo bem montado na Bíblia, a palavra de Deus. E nós precisamos estar sempre atentos. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, teu amado Filho, estamos, Senhor da glória, com teu poder divino, santo e maravilhoso,
servas, Senhor da glória. Dedica, Senhor, no desejo da tua palavra, da tua graça maravilhosa e poderosa. Ó Deus de amor e bondade, na virtude divina, Senhor, da tua palavra, que permanece, ó Deus, para sempre. Nós precisamos cada momento a mais de ser, Senhor da glória, instruído, Senhor, pelo poder da tua graça maravilhosa e poderosa. Deus de glória que permanece, ó Deus, para sempre. Na virtude do Senhor, a tua graça maravilhosa, gloriosa e poderosa, o Deus que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Lembra em casa? Também não. Vamos, irmãos, sempre fazer assim. A leitura da palavra ela é feita. E aqui facilita você saber se Aleluia, Deus. definir o sentido da palavra. Agora nós estamos falando sobre anjos. Aleluia. Anjos. Aqui no esboço fala quantas classes de anjos existem. Entendeu o que nós temos que aprender? Porque é Deus que fala conosco. Quantos tipos de anjos existem? Quantos tipos? 4. Não é 4? Lembra quais são eles? Querubins, serafins, arcanjos, anjos, serafins, querubins e arcanjos. O anjo não possui asas. Já viu alguém tirar foto sem asa do anjo? Não tem como você colocar nessa mistura da nova era. Por isso que é bom você estudar a palavra e não cair na visão invertida. Saiu a asa. Então, anjo, primeiro, ele não se naturaliza. Sabe o que é naturalizar? O que é naturalizar? O anjo não sabe chegar para uma pessoa e ficar visando se ela está bem vestida ou não. Porque anjo não tem consciência de sangue. Então, por isso que é bom nós aprender bem a palavra, a nossa defesa da fé. Eu já ouvi pessoas dizer assim, o anjo veio com uma bênção e a irmã, isso só cai para das irmãs, né? E a irmã não estava bem coberta e o anjo saiu, foi embora. Isso não existe, não é bíblico. Anjo não possui consciência de sangue. E sabe que o anjo, o nosso mistério do Evangelho, o mistério do Evangelho que vivamos, sabia que nem os anjos compreendem o tesouro em vaso de barro, e tesouro numa matéria que não é convertida. Qual é a matéria que não é convertida? A matéria que não é convertida é a carne e o sangue. A carne nunca se converte. E por isso, nem a carne nem o sangue pode herdar o reino dos céus. Porque não se converte. Agora, anjos, eles não têm a participação da natureza que temos. Dessa natureza que temos, o anjo não tem participação, porque são incorruptíveis e não se corrompem com nada. A palavra chega a dizer que os anjos chegam a desejar, ou devem desejar entender, a nosso trabalho do Evangelho com sofrimento, com altos e baixos, com fraquezas, e assim por diante, que eles não conhecem essa natureza, sabia? O anjo não conhece a natureza humana, porque não participa. Ele não conhece nem na teoria e nem na prática, pior ainda, ele não conhece. Por isso que nós temos que estudar, porque a nova era
que a nova era mais usa para inverter a palavra? É anjo em contrapartida. É anjo em contramão. E eles trazem. E é para frente, irmão. É bom nos ajudar. Então nós temos que estudar, irmãos, para usar a nossa defesa da fé. Quem sabe que é a defesa da fé? É a desmistura da emoção com a razão. Às vezes a pessoa emociona muito para falar, depois não é aquilo. É a razão que fala certo, chama a defesa da nossa fé cristã. Vou dar um exemplo. Nós defendendo a nossa fé cristã. Nos dias atuais, qual é a nossa possibilidade que Deus nos deu? Não é rei? Nós não somos reis? Ou não? Talvez alguém não saiba, mas é bom saber. Eu sou rei, o irmão Carlos é rei, as irmãs são rei. Sabia não? Não. Por que somos reis? Porque nós estamos reinando sobre os dois tipos de pecados. Eles não têm mais domínio sobre nós. O pecado, segundo o Antigo Testamento, o pecado causado pela lei, e o pecado humano que nos assolava, nos dominava. Então nós estamos reinando sobre o pecado. É por isso que nós somos reis. Já leram isso? Olha aqui, ó, no capítulo 6 de Romanos. Vamos ver o que diz a palavra. Porque isso, irmãos, é muito bom para nós considerar uns aos outros em Cristo com amor e com temor. É uma realidade nessa boa palavra, a palavra de Deus. Quando Jesus nos deu essa possibilidade, então Ele nos classificou com esse potencial na prática. Romanos capítulo 6. Olha aqui, esse capítulo 6, verso 12. Contrário. Amém. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 6. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortal. O corpo não se converte, a carne não se converte, é mortal. O corpo é mortal. Para obedeceres as suas concupiscências. Nem tampouco, versículo 13, nem tampouco apresentei aos vossos membros ao pecado como instrumentos, né? Como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como revividos dentre os mortos, pelos vossos membros, a Deus como instrumentos de justiça. Vamos ver aqui, versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis aonde, irmãos? Compreenderam? Que isto é muito importante nós aprendermos. É a nossa defesa. Por que nós não estamos debaixo da lei? Estamos debaixo da graça. Mas se nós não tivermos cuidado, esse aqui você pode cometer, como a gente fez no comentário, que o divórcio é pecado, mas a pessoa pode estar cometendo o divórcio segundo a Cristo e a lei. Esse pode pôr a pessoa, quando mistura a lei com a graça, o pecado volta a reinar. Porque ela está, se for solteira, ela está cometendo prostituição. Se for casada, está cometendo adultério, misturando a lei com a graça. Então, isso que é o perigo. Tem muito perigo. Por isso que a palavra está repelindo, não é? Portanto, nesse caso, portanto, o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí prossegue. Agora essa parte que não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, a gente vê muito a pessoa trocar por sentimento. Não, você não precisa mais fazer esse sacrifício, porque está debaixo da graça e não é debaixo da lei mais. Aí a pessoa diz bem assim, eu senti por Deus, olha o perigo.
Aí entra a inversão de valor e a parcialidade no trabalho. A parcialidade é dizer, fazer as coisas por metade. Então isso é muito perigoso. O liberalismo que leva a pessoa a voltar à mistura. Liberalismo é isso, não preciso ler a Bíblia não, eu vou mais no sentimento. E isso traz uma mistura, como Paulo escreveu aí, aqui mesmo em Romanos capítulo 7, versículo 4 e 5, ele diz que agora nós não podemos voltar mais à lei, porque nós somos de outro marido que é Cristo. Então agora nós temos um esposo segundo a graça. E graça, nós sabemos que graça é um presente que a pessoa recebe antes de nascer. Antes que a pessoa nasça, ela já recebeu essa graça de salvação. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ela diz, por isso que é bom estudar a palavra de Deus, para você não se envolver em misticismo, em mistura. Nós somos reis ou não? Sim. Mas nós temos que entender isso na virtude do Espírito, para sentindo bem alegres, bem seguros, porque nós não somos só reis, mas cada membro hoje, depois da lei, veio a graça e nos graduou. Nós temos triplos ministérios, 3 ministérios nós temos, cada membro. Isso nos alegra e nos estrutura muito, essa palavra. Sabe quais são os 3 ministérios, não é? Nós falamos aqui, o ministério de reinar sobre o pecado, concedido pela natureza humana, e o outro pecado que dominava, concedido pela lei, pela prática das obras da lei. E essa linguagem, a pessoa às vezes, se não prestar atenção, ela não muda a linguagem. A linguagem da graça é receber para fazer, e a lei fazer para receber. Então, as duas linguagens são totalmente diferentes. O que é fazer, o que é receber para fazer? Primeiro, Deus te prepara um dom, seja ele de acordo com a possibilidade sua, você vai fazer a obra primeiro, porque recebeu. Agora, na graça, na lei, não. A lei era diferente. Você teria que fazer até algo que era impossível, então pecar, para poder receber alguma coisa. Hoje não. Antes de nós receber galardão, o que é que nós recebemos? Ferramentas para o trabalho. O Espírito Santo. É uma personificação plena da graça de Deus. Por isso que é bom nós aprender bem. Compreendeu ou não? Aí, hoje, é mais fácil. A gente ora a Deus, as irmãs oram. Por que as irmãs oram a Deus? Porque está na graça e tem esse papel de orar a Deus diretamente, é o papel do sacerdote. No Antigo Testamento, tinha essa prioridade de levar a Deus em oração em favor do povo, era o sacerdote. Não sabe disso. Justamente. Dá uma exceção, algumas mulheres Deus ouvia a oração, mas não era igual hoje, era uma ou outra. Poucas mulheres. Agora, hoje não, hoje a plenitude ela está presente. É o número 7, a perfeição feita uma vez só. Aí ela está presente, o homem e a mulher, ora a Deus, porque esse trabalho de orar a Deus, somente sacerdote pode fazer. E sacerdote é uma autoridade autêntica. Ela é uma autoridade superior. Superior ao quê? Superior a outros cargos que Deus dá para a gente. O sacerdote ele vai direto na oração. E o profeta, ele testemunha de Cristo. Todos nós testemunhamos de Cristo. Por que isso? Porque somos profetas. Se somos profetas, então estamos, cada um possuindo o seu ministério pessoal. A questão da pessoa compreender que ela tem ministério pessoal, muitos descartam terrivelmente.
Não para você contar a sua vida, porque Deus me falou. Mas isso, biblicamente falando, é doutrina parcial. Não é pela metade. É pela metade. Agora sim, Deus fala conosco individualmente nos ministérios pessoal. Por isso que é bom você estudar, não é? Aqui nós estamos vou fazer esse comentário para observar. E nós somos quem? Somos reis? Reis, profetas, Por que somos reis? Porque nós estamos debaixo da lei. Por que nós estamos debaixo da lei? Porque Deus não nos deu uma ordenança segundo a lei. Por isso. Nós não estamos debaixo da lei porque Deus nos isentou de implantar em nós sacrifício que você não possa fazer. Uma maneira de adoração que não possa fazer. Então, na lei, já tive esse comentário. Por que Adão pecou? E foi preciso Jesus morrer para salvá-lo? Porque Adão recebeu uma lei. Por isso que ele pecou. A sétima regra lá do Jardim do Éden era a lei que Deus entregou a Adão. Ela era condicional. Ela era condicional do efeito da inocência. E ela era condicional porque não podia quebrar. E se quebrasse, morria. Igual morreu. E a terra está aí até hoje, nessa convulsão cada vez mais alvoroçando em tudo. Por causa da quebra de uma lei lá no Jardim do Éden e a quebra de outra lei lá no ministério de Moisés. Agora, quando nós entendemos na Bíblia que nós estamos isentos de todas essas leis, qual é a nossa atitude para conosco, para com Deus, para com o próximo? Alegria. Aleluia. Certeza de salvação. Alegria por salvação. Compreenderam? Glória a Deus. Compreenderam mesmo? Então nós temos esse direito essa liberdade com Deus. E se porventura alguém quebra a lei moral, que é essa lei que nós estamos, mas tem oportunidade de reconciliar imediatamente, Deus perdoa. Que a lei do Antigo Testamento ela está no Novo, mas em condição, no sentido incondicional. Ela é incondicional. Deus nos salvou sem nos impor nenhuma condição que devemos fazer para que sejamos salvos, nenhuma condição que devemos praticar para ser salvos, a não ser aquela que vem de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Por isso que você estudar a palavra hoje, sempre primeiro, ela está na ordenança, né? Estudar a palavra e crer na palavra é uma ordenança. Aquilo que é ordenança, exatamente, está numa lei, mas, como eu estou falando, incondicional. Em condição. Então, se você sabe que você não é salvo pelas obras, não é justificado pelo ego nosso, então nós temos essa dependência de Deus constantemente. Aleluia. Toda a igreja estudando a palavra, fica tudo meio mais bem convivido com ela. Vamos fazer aqui uma sequência sobre as classes de anjos. E fazemos isso na outra. E falando também o anjo do Antigo Testamento, em letra maiúscula, quem era aquele anjo? Jesus. Era? Jesus. Por que ele era Jesus? Porque abençoava e aceitava a adoração. Por isso que ele era Jesus. Nenhum anjo, ele vem trazendo a bênção como alguns interpretam. O anjo está em nosso livro como livramento de Deus. E não é um só, não, são muitos. Então aqui na sequência diz a palavra, né? O anjo são protetores, guardas, está nas penúltimas linhas. Né? Deus está entronizado entre os querubins, como é Deus voluntário, e
tem aqui o processo dos anjos, né? Descrição de Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, toda a Bíblia corrigida, tudo de Gênesis, a Bíblia NVI, essas Bíblias de melhores literaturas mais originais, todas as vezes que fala no anjo, que é referente a Cristo, está em letra maiúscula, para entender que realmente é Deus. Deus em forma de homem. Deus em forma de homem. No capítulo 18 de Gênesis, aparecem 3 anjos a Abraão. 2 foram para Sodoma e Gomorra, mas um ficou junto com Abraão, parado, e Abraão ficou prestando adoração. Por que ele ficou prestando adoração? Porque aquele anjo era Deus. No capítulo 16 de Gênesis também, o anjo apareceu a Agar. E é interessante que Agar compreendeu que aquele anjo era Deus, que ele só ia ouvir aquele que me vê. Pôs o nome naquele local, aquele que me vê. É anjos. E a função deles é essa, né? Demonstrar ato de incessante de adoração. Então vamos analisar. O anjo que veio a Jacó. Quem era aquele anjo que abençoou Jacó? Deus. Era Deus. Por que ele era Deus? Porque ele mudou o nome de Jacó. Nenhum anjo tem direito de mudar alguma coisa referente à essência de Deus. Nenhum anjo pode mudar. Então o anjo mudou o nome de Jacó. De Jacó para Israel. E Jacó significa Enganador. Para quem não sabe, Jacó significa enganador. Mas Deus mudou o nome para Israel, que é multidão. Jacó, no sentido biológico, no Flávio sabia que Jacó era mais velho que Esaú. Mais velho? É. Mas ele puxou, ele veio puxando. Ele nasceu por último. A Bíblia fala que apareceu primeiro, depois voltou, né? Mas Aí saiu Esaú primeiro e ele puxou. Saiu puxando o calcanhar de Esaú. É que quando nascem 2 gêmeos que não são legítimos, o que nasce por último é o mais velho. Porque eles são gerados um na placenta de baixo e outro na placenta de cima. Então, o que é gerado primeiro fica na placenta de baixo. E o gerado por último fica na placenta de cima. Então, o que nasce primeiro é o mais novo. Só que na cultura antiga, o que nascia primeiro era o mais velho. Mas depois, com a descoberta biológica, quando a pessoa são gêmeos e não são legítimos, sabe o que é gêmeos legítimos, né? Gêmeos, um parece com o outro. É diferente. Da minha irmã é assim, é gêmeos, mas a menina é branquinha e o menino é moreninho. E placentas separadas. Exatamente. Então, Jacó era o mais velho. Está escrito em Êxodo, capítulo 4, versículo 19, versículo 22. Deus falando com Moisés: diga ao faraó que Jacó, Israel, é o meu primogênito. Daí muitos anos eles foram receber essa orientação e acabou se conhecendo, né? Como interessante. Por isso Sabia dessa não. Jacó sempre foi o mais velho, devido à diferença biológica, que um era diferente do outro. Interessante a palavra. Engraçado que Deus escolheu justo ele, que é enganar, que era enganador, enganou o irmão Esaú, enganou o pai, né? E Esaú não.
Deus conhece profundo. Se nós lermos no capítulo 27 do Evangelho de Gênesis, vamos ver que Esaú sempre foi uma pessoa profana. Nunca teve o devido zelo pela sua vida religiosa. Ele sempre estava naquela função de ganância. Isso que Malaquias também. Isso é bom a gente entender, porque nós trabalhamos em parceria com os profetas, né? Que tem a mesma visão, é verdade, por Deus. Então, Malaquias diz que toda a vida Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Por causa de suas ações, ele era desobediente aos pais, seus pais. E no demais também, ele só gostava da coisa pronta. Só gostava de caçar. A caça cresceu, estava pronta, eu vou comer. E Jacó não. Jacó, desde de princípio, ele era trabalhador. Ele trabalhava em criando de ovelhas. Era pastor de ovelhas, muito prático. Quando ele chegou em Labã, Padan-Aram, foi fácil ele dominar a vida do trabalho e apacentar, porque ele já tinha aquela pegada. Interessante a história. Vamos aqui sobre anjos, né? Ainda continuando, né? Eles que apareceram a Abraão, cuja função é demonstrar a incessante de adoração a Deus e a existência de Deus Trino. Quem sabe o que é Deus Trino? Pai, Filho e Espírito. E isso é testificado por quem? Pelos serafins, que está em Isaías capítulo 6. E os serafins tinham cada um de pé, tinha cada um de 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E não cansavam incessantemente de falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito. Aí entra a Trindade, porque eu conheço seitas que ela te leva, ela chama nós de batismo da besta. Sabe disso que tem seita que fala que nós somos batizados com o batismo da besta? A doutrina romana. Porque usa a Trindade, mas a Trindade não vem da doutrina romana. A Trindade vem da doutrina da divisão. O que é a doutrina de divisão? Princípio, meio e fim. Esse princípio, meio e fim, está em todo o trabalhar de Deus. Nas árvores, no ser humano, tudo tem 3 partes: princípio, meio e fim. E os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem irmãos que louvam ainda, se fosse eu não louvaria, porque não conhece o autor. O autor é de uma seita que fala que nós somos batizados no batismo da besta, que é o batismo de Babilônia de Roma. E ele desfaz de nós totalmente, sabia ou não? Pois também. Exatamente. Se a gente não soubesse, nem louvaria, né? E louvam tanto. Isso, o hino é bem até produzido, mas a ação falha. Ela falha. Fala bem com os lábios, mas não edifica com atitude. Eu quero tirar uma dúvida. A Bíblia fala que os anjos, né, são espíritos ministradores enviados por Deus. Isso. Para ajudar aqueles que querem herdar a salvação. Isso. O ser humano, né, o homem, cheio do Espírito Santo, entre aspas, ele tem essa total autoridade sobre os anjos para fazer o que bem quer, que bem entende, como a gente vê em muitos casos. Não. Um exemplo, para expulsar um demônio. Eu já vi muitos vídeos na internet, né? O pregador lá acaba: vai lá, anjo, pega esse demônio, enfia a espada, traz aqui, traz lá. Então, não é que humano. Porque os anjos, eles recebem ordem e executa ordem. Os anjos não mandam Jesus fazer alguma coisa. Ele não dá ordem para Cristo. Eles recebem ordem e executa ordem. Então, quando você está usando um palavreado que os anjos não usam, a Bíblia
disse que nós estamos fazendo o papel de nosso profeta. Então, isso é o perigo. Os anjos, eles são espíritos ministradores, né? Hebreus capítulo 1, versículo 14, né? 13 e 14, há serviços que servem a Deus. Agora, o excesso de expressão como Deus, aqueles anjos que nós temos aqui na apostila, que os anjos são irrepreensíveis. Os anjos não amaldiçoam demônio, não mandam queimar, não zomba e também não provoca. E nem tampouco subestimam a ordem de Deus em Cristo ao anjo, ou aos anjos, é isso. Vai lá e fala só essa palavra. Essa aí, porque o raciocínio humano pode estrangular e essa estrangulação falsifica a doutrina de Cristo e corre um grande perigo sobre as que coisas fazem. Porque quando nós lemos a respeito do anjo que brigou com Satanás pelo corpo de Mas lá em Judas 9. Isso. Ele não amaldiçoou, não mandou queimar, não zombou e nem subestimou. Antes assim ele pediu ajuda a Deus, né? Que o Sim. Senhor te repreenda. O que é subestimar demônio? A pessoa se achar Usar excessivamente falando o nome dele. O que deve ser subestimado constantemente é o nome de Cristo. Esse sim, porque é testemunho do fruto do Espírito. Vamos ver o que Judas fala sobre isso, quando o irmão está citando. Judas 9 e 10. Por isso que é boa a nossa escola bíblica, para nós estar sempre bem atualizados com a palavra de Deus e não passarmos por falsos profetas pensando que estamos certos. Judas 9, irmão, pode ler, 9 e 10. E ainda bem que foi um arcanjo, um comandante, hein? É um anjo comandante. Judas 1:9, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, Não. o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Todas aquelas palavras que a gente fala com o diabo, que os anjos não estão ordenados a falar, o nosso raciocínio ele vai a zero. Se tornamos comparados com animais que não temos raciocínio suficiente. Por quê? Porque por causa da ciência, dom da ciência, Deus fala os nomes. Então, os anjos sepultaram Moisés. E até hoje ninguém sabe o local. Mas o adversário descobriu e queria fazer ali um centro de idolatria. A idolatrar o povo de Moisés. E induziu o povo. Então Deus falou com o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é o arcanjo comandante, nós sabemos. É o anjo que livra Israel, né? É o protetor de Israel. Em Daniel 12. É o anjo, é o sétimo arcanjo que vai tocar a trombeta para a igreja subir também em favor do povo de Israel. Os 7 arcanjos. Agora, quando ele foi contender com o diabo, acerca do corpo de Moisés, ele não amaldiçoou, não zombou, não é isso? Não insultou e nem subestimou. Só teve uma palavra que ele disse: o Senhor repreenda. Quando você vai ler seitas e heresias, a igreja adventista ensina que o arcanjo Miguel é Cristo. O que eles vão achar de nós? Ele é Cristo? Não. Então por que nós vemos que ele não é Cristo? Ele está apontando o Senhor. Então veja bem como a coisa é perigosa, né? Quantas seitas vão crescendo sobre isso. Esse assunto é importante. Então, provocar anjo, eu conheço uma seita que ela não expulsa demônio, elas
provoca demônios. E elas falam tanto no nome do demônio que às vezes a pessoa está ali e começa a ficar mal. Ela provoca, e fala, e usa aquele excesso de palavras, até entra aquele processo naquelas pessoas mais fracas. Você vê como é perigoso a heresia encoberta? Terrível palavra. Ainda em Pedro fala a mesma coisa, aí nós estamos para ler. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, 11, 12, 13. A palavra de Deus. 2:11? 1 Pedro, capítulo 2 Pedro. 2, 11, 12, 13. Ele faz um comentário e ele fala sobre os falsos profetas mais perigosos que vivem dentro das igrejas de Deus e só se conhecem através de reações excessivas falando palavras que os anjos não se atrevem a falar com os demônios, nem com ninguém. Como está escrito? Segundo. Pode ler. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Perigoso você perder o caráter dentro do trabalho, dentro da própria igreja. Porque SCP aí, onde o irmão meu já chama assim, é um texto. Mas o de Judas já é o contexto. De Judas ele é o contexto, e o de Pedro é o texto. É um contexto que vem de Jesus também. Você olha na leitura sistemática da Bíblia, não encontra a interpretação que expulsar demônios é provocar demônios. Você olha na interpretação correta da Bíblia, expulsar demônios, se refere isso que os anjos falam. Quer dizer, você recebe uma ordem de Cristo, você está executando a ordem, mas você não está dando ordem a Cristo. Você está executando a que Jesus diz. Expulsou demônio, Cristo disse, sai louco, Jesus, o Senhor te repreende. Aí você não pode dizer que não é Jesus, porque você está dando ordem a Cristo. Você está determinando como Jesus tem que fazer. Aí entra o processo da contramão e às vezes as pessoas nem se observam, né? Alguns observam, mas outros não. E aí já não é cumprir ordem, aí é dar ordem. Jesus não nos manda ordenar Ele, fazer agenda para Ele. Ele nos dá ordem para que nós executemos as ordens. E a ordem de Cristo é esta: faça isto. Não vai para mais, nem para menos. Seja irrepreensível, diferença. Às vezes as tantas pessoas com simplicidade, não é? E sem saber nem o que está fazendo, que às vezes está entrando num beco até se não arrepender, até sem sair. Importante a palavra. Zombar de demônios não é bíblico. Né? Fazer com que os demônios comecem a se manifestar de uma maneira contrária à Bíblia também não é bíblico. E a igreja está prestes a subir. Estamos analisando aqui. Nós tivemos um comentário sobre, vamos aprender sobre a Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Filho e Espírito, que é um só Deus. Três pessoas distintas, mas um só Deus verdadeiro. É a doutrina, a sã doutrina, que não falsifica a existência do princípio. E muitos falsificam. Por isso que é bom você estudar e meditar. Estudar, meditar e testemunhar como verdadeiros profetas de Deus. Mas nós temos essa ordenança de
Agora vamos analisar aqui, como nós estamos comentando, né? Que sobre os anjos que apareceram a Jacó, apareceram a Abraão, a Deus Trindade, Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito, já foi explicado. Santo, 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 Isaías 6:3, Apocalipse 4, verso 8. É a mesma coisa que os querubins exercem. Descrição de Cristo no Antigo Testamento. Como anjo do Senhor, maiúsculo, que apareceu a Abraão. Gênesis 22, 11, 12. Disse o anjo a Abraão assim, ó: agora sei que temes a Deus e não me negaste a teu único filho. Quer dizer, o anjo disse assim: agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o único filho. Não negasse quem? Teria que negar, se o Senhor Jesus não fosse Deus, aí negaria para não receberia o sacrifício de Abraão. Então eles não me negaste o teu próprio filho, né? O teu mesmo. Como nós estamos comunicando a palavra de Deus. E quando Abraão ergueu os olhos, estava lá o cordeiro travado pelas duas pontas. Aquele cordeiro simbolizava quem? Cristo, ainda que está governando no céu, mas futuramente ele irá governar aqui na terra por 1000 anos. Quando ele ressuscitou, ele disse: me dá todo o poder aonde? Nos céus, na terra. Ele não está governando na terra, está governando parcialmente. Por isso que eu estava até comentando com a minha esposa, mas como tem crente, irmão, precisa em palavras. O ano 2023, o ano da multiplicação, foi mentira, multiplicou, foi pecado, doença, e também multiplicou muita morte, invasão nas escolas, morte de crianças nas escolas, atrocidade de todas as maneiras, a terra convulsionando, as guerras se aumentando, não multiplicou nada, está tudo reduzido. Por quê? Porque a tendência dessa terra é ir de mal para pior. Não tem como escapar, somente Cristo nos dá esse escape. Isso que eu estou referindo sobre isso mesmo. Vamos analisando bem, né? Santo é o Senhor. Descrição de Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor que apareceu, já tivemos de comentar Abraão. Agora sei que tens a Deus, o único filho. E realmente é uma expressão direta. Expressão direta. Se você pegar uma palavra hebraica, que é o correto de fazer estudo e não fazer estudo errado, tem uma base no original, é teofania. Jesus vinha no Antigo Testamento em forma de teofania. Teo é Deus e fania é o homem. Deus falando com o homem pessoalmente. O Deus em forma de homem, para que o homem pudesse ver Deus e ficar vivo. E ele falou com Jacó, né? Com Abraão, com Isaac, com Abraão, com nós vemos, e na palavra do Senhor nosso Deus, né? A ação é uma expressão direta. Deus. Tanto Deus. Jesus é Deus. Sabe o que é a nossa matéria? Para que nós não sejamos falsos testemunhos, não é parcial. Jesus é Deus. Por que ele é Deus? Porque ele está em todo lugar com presença e poder. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então ele é Deus. Deus. De ontem, que hoje e sempre. É Deus. Ele é Deus. Agora, o Espírito Santo é Deus? Vamos avaliar também.
essa conclusão exata, né? O Espírito Santo é um só. Por isso que o Espírito Santo não briga contra o Espírito Santo pelos escolas. Se fosse mais, também não brigaria. Por isso que nós, como cristãos, precisamos sempre pedir a Deus para que nos conceda o fruto do Espírito, para que não haja entre nós divergências. Às vezes pode suceder porque a carne não se converte, eu já fiz os comentários. A carne não se converte, só o Espírito. Mas o Espírito Santo é Deus. Está em todo lugar, com presença e com poder e presença. Ele está. Né? Apareceu também a Isaac, Gênesis 26, 1 ao 8. A promessa fora feita a quem? E confirmada em Isaac e implantada em Jacó. Deus, ele é ético em trabalhar e o mais gostoso é que revela tudo para nós. Eita maravilha! Esses pedaços de barros aí, Deus com uma atenção toda profunda voltada para ele no leste. Para você e para nós. É muito lindo a palavra do Senhor da glória. Pastor, o anjo que apareceu para Gideão era o anjo do Senhor, não era Deus. Até aqui, ele era Cristo, sabe por quê? Ele aceitou o sacrifício. Ele aceitou o sacrifício, subiu o sacrifício. Embora. Ela também que apresenta, Senão ele não poderia aceitar nem adoração, nem sacrifício. Tem passagem na Bíblia que quando o homem vai se ajoelhar, ele não. Por 2 vezes, o anjo rejeitou a adoração de João lá na Ásia. Isso. Não é isso? 2 vezes, na Apocalipse fala disso, 19. Que ali era o anjo mesmo. Hã? Que ali era o anjo que Era o anjo que estava em comunicação com João para distribuir para as igrejas. Mas só que aquele anjo não era Deus. Ele não era Cristo. Ele não aceitou adoração. adoração. Isso corrompe muito as igrejas, sabia? O profeta Daniel também, né? O profeta Daniel também. Ezequiel. Todos que aceitaram, todos que aceitam a adoração, nesse sentido. Então tem que ter muito cuidado, porque lá na igreja de Colosso, a igreja se corrompeu com a doutrina de Quinos. Quinos é pessoas que dedicam a adorar anjos, ou para propagar anjos fora do contexto. Tanto a igreja de Colosso como a igreja de Galácia se corrompeu e passou para outro evangelho. E Paulo até ficou admirado, pois retrocederam tanto a fé daquela maneira. Quinos é a doutrina do ocultismo que vem lá do Oriente. Gnosticismo. É pessoas que propagam o anjo vai passar, o anjo vai dar isso, o anjo falou, o anjo fez. Coisas que falsificam dentro da igreja. Eu fui Isaac 26, 1 a 5. A Jacó, Gênesis 35, 30. Jacó expressou: olha, eu vi Deus que a minha alma foi salva. E chamou aquele local aí na primeira ida, a viagem de Jacó para Padan-Aram, ele encontra o anjo em forma de Deus. Interessante, né? Gênesis 28, versículos 15 e diante. Aí ele unge a pedra e chama aquele local Betel. Porque toda palavra que surge, vinda com El, significa Deus. Pois é, tem muito cuidado para não colocar o Deus Bel como o Deus verdadeiro, porque o diabo é tão astuto que ele coloca o nome dele, o título dele, como Bel. Anjo Bel. Agora, na volta, Jacó teve o sonho, lutou com o anjo. Já foi na volta de Padan-Aram, é isso? Para Canaã, voltando já vitorioso ali. E ele chama o nome daquele local
a ser destruído, para que naquele mesmo lugar a igreja, ao terceiro templo de Salomão, seja reconstruído para que Jesus venha e sente naquele local para reinar. Mas é como está o destroço. E o inimigo quer pisar os lugares sagrados. Chamou Jacó o nome daquele local Peniel, cujo significado é a face de Deus. Moisés, Êxodo 3, 1 a 8. Josué, capítulo 5, versículo 13 e 14. Quando Moisés perguntou, o que eu direi a Faraó? Quando ele perguntar, então Deus falou para o Faraó, eu sou, te enviou. Eu sou, te enviou. Aquele que vive por si mesmo, todo o tempo, todo momento. A gente usa uma linguagem contrária, que diz Jesus só chega na hora certa. Ele não chega. Ele não chega em lugar nenhum. Ele é a hora certa. Ele funciona, ele não chega em lugar. Isso o Espiritismo, cada aquele corinho, né? Quando eu cheguei aqui, eu estava até acompanhado com anjos, que é uma controvérsia, os espíritos também cantam, que é uma controvérsia referente à onipotência e presença de Cristo. Senhor, ele não chega, ele é presente. Cheguei à conclusão que eu fiz tudo errado até agora. Então, quem conhece a função, sabe que esse corinho, o cantor, ele é de Deus, mas só que esse hino que ele gravou ligado ao espiritismo. A origem do espírito, a interpretação é de origem espírita. Essa parte que diz a mesa está posta, É. não falta nada. Então é algo. Não. E se você for ver a raiz da origem do negócio, esse corinho, ele é espírito. Ele é totalmente espírito. Eles cantam esse corinho lá, os espíritos baixos. São vários. Isso que é perigoso. Anjo, o Senhor. Quando o anjo disse a Moisés, tira a sandália dos seus pés, aquele anjo era quem? Deus. Porque o lugar que ele pisa é santo. Josué foi um homem forjado. Forjado quer dizer, ele foi instruído por Moisés desde sua juventude, não foi isso? Parece que é 33:11 diz a palavra que Josué não afastava do templo e sempre ao lado de Moisés. Agora, quando Deus falou com Moisés, tira a sandália, que o lugar que diz é santo, se você for aprofundar nessa interpretação, é o seguinte: Deus dizendo a Moisés, eu te graduei, eu tirei muito potencial, te capacitei, mas não esqueça, Moisés, que tu és humano e não pisa em ninguém. Essa é a interpretação correta da palavra, tira a sandália dos seus pés. Por que tem razão nisso? Os irmãos já conhecem a planta do tempo? Não, para quem não conhece é o seguinte: o sumo sacerdote muito bem ornamentado, vestido, mitra na cabeça, 12 peitoral representando o povo de Israel, mas o sacerdote descalço. Era proibido o sacerdote, sumo sacerdote, entrar nos santos dos santos com calçado. Então Moisés montou essa escola de humildade, não se voltar contra Deus. Quando o sumo sacerdote entrar no santuário, se os irmãos quiser fazer um estudo mais profundo sobre isso, porque isso é importante. O local do santo lugar para o santíssimo lugar era forrado de pedrisco. E o sacerdote entrava ao santíssimo lugar descalço e pisando nos pedriscos, porque sabe que cargo é bom, mas para abrir o baú é fácil. Quem sabe disso? Se não for humilde, cai fácil. E cai mesmo. Pisou no outro, humilhou o outro, depois Deus dá um pisão nele. Você não deseja, mas aparece. Aí o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar descalço, pisando em pedrinhas. Deus visitava e transmitia o recado para o povo. A mesma coisa como Josué foi forjado por Deus,
com Moisés, Josué impôs as mãos por Deus, o mesmo anjo apareceu a Josué dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Você é graduado por mim, sucessor de Moisés, mas eu estou referindo, mas não pise em ninguém, não humilha ninguém, sempre aconselhando alguém, seja manso. Irmãos, pode ver que nunca houve um homem mais manso do que Moisés. No capítulo 12 de Números, né? É o homem mais manso de todas as épocas. Ele parecia bem o caráter de Cristo. Interessante, não é? Né? Então, era Jesus. Ele a face de Deus. Moisés, Josué, aos pais de Sansão, Juízes 3, 15 a 22. Falou com os pais de Sansão. Por isso que a gente tem que ser bem sensível. O casado, ele tem a esposa. E Deus, ele não joga a esposa contra o esposo, nem dá uma tarefa à esposa fora do conceito do esposo. Por que não dá? Porque Deus ajudou. E Ele quer continuar aqueles, olha, para viver bem juntos é preciso que a gente esteja em acordo uns com os outros. Aí apareceu o anjo, a mãe de Sansão, mas ela passou diretamente para quem? Para o seu marido. E o seu marido orou: oh Deus, o varão que nos apareceu, permita que ele apareça novamente a nós. Aí o homem já foi na frente. Depois ele voltou novamente, a história é bem conhecida, não é? Para quem já leu o texto, claro, mas é muito sensível, eu tenho medo quando eu vejo alguém passar recado para mulher casada, para homem casado. Isso traz um desastre na igreja, não pode. Não pode. A esposa, ela tem que andar em conexão, em acordo com o esposo. Na outra matéria, nós tivemos esse comentário que Montaísa entendeu para nós, lá em Números 30. Se a mulher fizer um voto com Deus, um compromisso com Deus, e o marido não concordar, Deus perdoa a mulher, cancela os compromissos para garantir a palavra do marido. Já leu isso? Já, não é? E isso é uma convivência muito bem concedida ao casal. Estou falando porque quando o anjo apareceu, a mãe de Sansão, ela não deu prosseguimento nem separou. Ela mandou que ele fosse comunicar com Manoá. Ela fosse comunicar com Manoá. Ela comunicou. Manoá concordou. Orou a Deus. Deus confirmou. E assim. Tira uma dúvida, irmão, que está falando de anjo. Quando fala lá que o anjo removeu a pedra lá da sepultura de Jesus, não foi o anjo, foi Jesus, não foi? Não, ali foi 2 anjos. Mateus fala que foi um, mas é erro de cronista. É erro do cronista, porque as testemunhas mínimas são 2. Mateus 28 está falando, versículos 6, 7, fala que, 5 em diante, que veio o anjo e removeu a pedra. Mas aquele anjo não era um, era 2. Porque na Bíblia não fala lugar nenhum de uma testemunha. O mínimo é 2 testemunhas. Então ele removeu a pedra para qual finalidade? Para ver que Jesus não estava lá. Jesus passou por dentro da pedra. Ele aí agora ressuscitou incorruptível. Ele estava no regime fechado e a pedra foi rolada de cima para baixo, de baixo para cima, não, humanamente falando, não dá. Aí Deus mandou o anjo, 2 anjos, e removeu a pedra. Aquele anjo não era Jesus. Compreendeu? Por que não era Jesus? Porque eles deram testemunho de Jesus. Eles não disseram, eu não estou aqui, eu já ressuscitei, não. Disseram assim: por que buscais os vivos entre os mortos? Ele está apontando. Mas o que apareceu para Maria era Jesus. Não, depois. Sim, da ressurreição, sei. Ele falou a ela, né? Capítulo 20, verso 17, foi Jesus ressuscitado. E ele saudou primeiro quem?
ressuscitou, sabe que ele cumprimentou primeiro? Não. Está no capítulo 20, verso 17 do livro de João. Maria fez menção de aplicar a saudação a Jesus: não me pare, eu ainda não subi para o meu Pai. Mas, perdão, vai, diga aos meus discípulos que eu subo para o meu Pai, nosso Pai, o meu Deus, nosso Deus. Então, a primeira pessoa que Jesus saudou depois da ressurreição foi o Pai. O Pai tem prioridade em tudo, não pode misturar ele. Igual aquela pergunta: quem foi o primeiro derramamento de sangue que houve? Foi o sangue de quem? Abel. Se nós olharmos em Gênesis 3:21, foi o sangue de Cristo em forma de animal, antes do sangue de Abel. A intervenção do Cordeiro, porque ele é o primeiro em tudo. Jesus. Você vê como funciona? Primeiro o sangue dos animais, aí se vai. E aí? Você está perguntando lá sobre o marido lá que o irmão falou, eu quero entender. Se uma mulher casada, ela faz um compromisso com Deus, mas o marido está em desacordo, ela praticando a palavra de Deus junto com a palavra do marido, o marido pode cancelar o compromisso e Deus perdoa. O compromisso é um relacionamento? Hã? Não, o compromisso que a mulher fez. Não, a mulher faz um voto, pronto. Alguma coisa assim. Aí o marido diz: não, eu não concordo, não devia ter feito. Mas ela pode, se a mulher desobedecer, que ela vai dizer: meu negócio é com Deus. Aí entra a destruição do casal. Entendeu? O que a mulher vai fazer? Ela vai obedecer o marido e não cumprir com o voto que ela fez com Deus. E qual é a reação de Deus? Cancelar o compromisso que a mulher fez e perdoar a mulher e levar ela sempre unida ao seu esposo. Mesmo o esposo sendo incrédulo. Ainda mais ainda, ela nem deve fazer esses compromissos para não entrar em atrito. Pior ainda, porque a palavra diz em 1 Pedro 3, 7, 1 ao 7, que a mulher, que o marido não é crente, ela deve estar sempre em silêncio, falando só com testemunho. Pode ganhar ele sem falar uma palavra, só com as ações, né? E daí? Onde que está escrito? Edu. A questão do homem dar um foco. Dê uma olhada aí em Números 30. Números capítulo 30, abre as nossas Bíblias. Essa chama a lei moral do casamento, dada por Deus. Depois vem para o Novo Testamento. Números capítulo 30, versículos 6 ao 12. Vamos vendo. Eu já vi briga de casais implacáveis por causa de nada. Nada. Por causa de um zelo ignorante. Terrível, né? Pode ler, meu Flávio. E se ela tiver marido e for obrigada a algum Números 30, verso 6. Vocês estão acompanhando? Números 30. Isso aí chama lei moral, porque essa lei passou para o Novo, essa ordem passou para o Novo Testamento. Vós, mulheres, sujeitai vossos maridos, vós, maridos, amai vossas mulheres. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir
seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido se o marido lhe anulou e o Senhor lhe perdoará. Agora, está bem claro. E hoje existem tantas pessoas colocando Satanás e Satanás está longe. É a pessoa mesmo que está colocando a confusão. Compreenderam ou não? Irmãos que passaram o dia todo na igreja, de dia, de tarde, de noite, e deixavam o marido incrédulo em casa. Como é que ele ganhava por esse jeito? Não, de maneira nenhuma. Não tem como. Lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículos 3 ao 5, está dizendo: não entre em discórdia um com o outro. Só pode realizar a obra por consentimento mútuo, para que Satanás não impeça o seu ministério. Nós tivemos um comentário que quem não perdoa o seu irmão está vencido por Satanás já no presente. Quando há motivo de perdoar, que a pessoa não perdoa outro de coração, ou outro, então ela está vencida por Satanás. E quando também entra essa discórdia entre esposo e esposa, referente ao compromisso com Deus, Satanás também está trabalhando com a Bíblia. Por isso que é bom nós termos a nossa escola bíblica para nos libertar de muitas coisas que a gente não sabe. Eu já vi pessoas, cheguei na casa de uma irmã, ela estava trabalhando e ela estava desesperada. Ela tinha feito um voto com Deus e o marido não concordou. E a outra irmã instruída é obreira. E é instruída dizendo: não, você não tem que obedecer ao seu marido, não, o seu negócio é com Deus. Eu já ouvi muito isso. Deixa bem. Aí eu cheguei e mostrei para ela que o marido estava certo e ela não tinha nenhum pecado. Aí a outra ensinou: não, você está em pecado porque você fez um compromisso com Deus. Aí depois ela se aliviou, se acalmou e continuou em paz com o esposo. Porque para que serve a nossa Bíblia, irmãos? Para a defesa da nossa fé cristã. Isso é a graça. Tá? Isso é a graça. Isso é o efeito pleno da graça e o Deus que não é volúvel. É o Deus que ajunta e não separa. Exatamente. Eu já vi e eu já vi um casamento que trabalho, né, por questão de esposas fazerem votos em igrejas e pegarem coisas de casa e vender para cumprir aquele voto sem consentimento. Eu vi uma assim da Universal, fez isso. Ficou todo o dia do marido e ficou lá. Então, veja bem, para quem não sabe, é uma seita. É uma seita, não quer dizer que lá não tenha pessoas salvas, mas é seita. Porque eles, induzidos pelo espírito do erro, induz a mulher ou o homem que o negócio é direto com Deus, não tem nada a ver com alguém. É soberbice. Ensina soberbice. A minha esposa congregou lá há vários tempos. E as coisas absurdas. Você vê que já terminamos, vamos passar para o Carlos, a doutrina da castidade lá de Roma, e é a mesma doutrina da Universal. Posso falar não, porque não convém muito, mas é a mesma doutrina. Os ministros que pregam a palavra são proibidos, as mães são proibidas de ter filhos. Proibido sim ou não? Proibido de possuir filhos. Eu não quis me interromper, mas o deixa de onde eu vi é bem do que interligado também com a Universal. Eu tenho um colega desde a infância, eu casei em 2018, ele em 2017, até hoje ele não tem filhos, dizendo que vai lá trabalhar não. Sabe como chama essa lei na Bíblia? A lei do anoísmo. Porque filhos são heranças. Lei do anoísmo, acho que o irmão Carlos até conhece, na Bíblia 8, que é o filho de Judá casou e desviou a semente para que os filhos não gerassem. Aí Deus matou. Entregou o outro irmão, fez a mesma prática, aí Deus matou. Anon é ele e Anon. Anoísmo. Agora essa lei do anoísmo, nessa
nessa congregação que nós estamos falando e na outra, ela reina plenamente. E é uma lei integralmente satânica. Você vê como as astúcias são terríveis? E Deus fecha a mata e abre a mata. É uma realidade. Bom, foi bom o nosso comentário. Entendemos sobre anjos, Cristo como anjo, não é? Cristo como anjo do Senhor. Então nós temos que ter cuidado com o nosso sentimento. Porque o nosso sentimento não é confiável. Já pensou uma mulher casada sentir que fazer uma coisa por Deus e desobedecer o marido? Onde que ela vai parar? Lá nisso. Ai, Deus me tocou para fazer. Não, isso não existe. Não existe. Deus toca, fala com a mulher, mas a mulher, de acordo com quem? O esposo também de acordo com a esposa. Não pode. Então o pecado ele vai aumentando de uma maneira toda astuciosa, a pessoa não entende. Então, em casa está acontecendo isso. Eu orei a Deus para me reformar minha casa, né? Aí meu marido não concordou. Eu disse, voto com Deus para me reformar minha casa. Só que meu marido não concordou. Aí eu tive que cancelar a reforma, porque ele falou que como ele quer vender a casa, então não é para reformar a casa, é para guardar o dinheiro para comprar outra casa. E a questão da mulher casada é que nós vemos, ela tem um contato ligado ao marido de Deus. Ela não pode passar na frente do marido. Nem nós também, homens, não devemos passar na frente das esposas. Nós não somos machistas. Vou fazer, a mulher não. Quando é? Hoje nós somos mais submissos. Não é o homem de Deus, a mulher de Deus tem que dar honra um ao outro em Cristo, Senhor da glória. Porque isso é a doutrina da união, a unificação de ideias. Vós mulheres, vos sujeitar a vossos maridos, vós maridos amais vossas mulheres. Para sujeitar é necessário que sejam humildes. Não existem pessoas que sejam humildes que ela não sujeita ao seu marido. Só pode sujeitar o marido se a mulher for humilde. E o homem só pode ser amoroso se ele for justo. Para que ele viva uma vida boa. Minha irmã, ano passado, quando se trata a respeito de submissão, ela me fez uma pergunta. Então, se o marido bater na mulher, aí mesmo assim ela tem que continuar sendo submissa, ela responde para ela: não. Não estamos falando. Só doutrina da santidade. Porque Paulo diz assim, ó. Os dois foram. Paulo diz assim, ó. Se for para o homem escravizar a mulher, é melhor que separe. É em Coríntios 7, né? É escrito, é melhor que se separe. Mas nós estamos falando de uma vida sagrada, uma vida santa. Uma vida que ela é decente diante de Deus e da sociedade. Mas tem casos que é motivo até de separação. Ou não? Eu já ouvi, em um lugar bem próximo, uma irmã falando que a gente viu apanhando, tem que obedecer. Não, assim não. Aí é fora do contexto bíblico. Aí é muita coisa, porque a pessoa exagera. Eu vou encerrando, eu passo para o irmão. A minha sogra estava viva, ela fez um culto na sua casa à noite. Ela fez o chá, mas naquele paicó, em vez de ela colocar açúcar, colocou sal. E o sal ficou o chá bem salgado. Quando os irmãos falaram, esse chá está salgado. Eles tinham uma irmã que já tinha tomado o chá. Aí ela falou, por que você não reclamou que o chá estava salgado? Disse que crente não pode reclamar de nada. Ó, você vê que coisa? Tem pessoas que exageram demais, não é? Falaram para mim, Carlos. Aí a Bíblia fala que é melhor o amor aberto do que o amor aberto. O que é? A repreensão aberta, porque o amor é oculto. A repreensão aberta é melhor do que o amor escondido. Você repreende, você fala, você expressa e resolve um problema se a pessoa for humilde. Pode vir, irmão. Tem algum aviso, irmão? Dá oferta. Mas os irmãos podem visitar as ofertas a Deus. Bom trabalho.
gente com a paz do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, Santo Deus de Israel. Glórias a Deus e a Deus. Mesmo quando louvado seja Deus, né? A misericórdia é tão grande, né? Mesmo quando louvado seja Deus, que você viu a chuva que deu hoje, que viu a chuva, né? Louvado seja Deus, né? E graças a Deus, né? Louvado seja Deus, deu vitória, né? Teve muitas viagens também. E o que aconteceu? Aí na hora que eu cheguei em casa, aí eu fui da minha mãe, me solta em casa, vou lá na minha mãe pra gente, né? Pra gente cantar. Quando nós voltamos, louvado seja Deus, né? Aí eu abri só um pouquinho o meu portão automático, só apertei só um pouquinho, o portão abriu só um pouquinho, né? Entendeu, Zé? Aí eu entrei, né? Aliás, né? Eu guardo o carro, louvado seja Deus, aí fechei, só que aí depois eu já tinha ido na minha mãe e ele veio o controle na mão. Eu peguei o controle, falei, vai que tá chovendo, até eu pegar o guarda-chuva e ficar lá, então é mais fácil o controle. Aí eu guardei o carro, peguei o controle, fui na minha mãe e voltei. Quando eu subi, louvado seja Deus, eu abri o portão, louvado seja Deus, eu abro o portão, eu tenho que entrar com o carro, eu abro o portão, né, e fecho o portão. Ou quando eu venho, louvado seja Deus, né, eu deixo o carro lá fora, abro o portão e lá dentro tem o controle lá dentro, eu fecho o portão lá dentro. E nessa daí, louvado seja Deus, né, eu levei o controle na mão e fechei, e entrei em casa, abri só um pouco o portão e entrei. Só que eu coloquei o controle e esqueci que ele entendeu também. Aí, louvado seja Deus, né, fui orar, louvado seja Deus, e fui dormir, ele entendeu também. Aí, quando minha esposa ligou de 4h30 para trabalhar, é engraçado que ali depois, né, quando ela veio na cozinha e eu estava no quarto, eu pensei, aí veio na minha mente assim. Do nada veio na minha mente, minha esposa viu e falou assim, tem gente aí no quintal, tem gente aí. E aí eu falei, nossa, estranho que veio esse pensamento. O que aconteceu, louvado seja Deus, né? Aí quando eu desci, louvado seja Deus, para entrar no carro, para mim, né, para depois pegar para levar lá no ponto, quando eu fui ver, meu portão estava aberto. Quem me entendeu, Zé? Eu entrei e esqueci, louvado seja Deus, esqueci o portão aberto. E tem um rapaz da congregação, ele guarda o carro na minha garagem, cheio de mercadoria na garagem, quem entendeu também. Mesmo louvado seja Deus, eu falei, meu Deus, que livramento. Um monte de vassoura de rodo, cheio de calote, porque sim, esse pessoal viciado viu o portão aberto lá, aí ia fazer festa. Quem entendeu também? Ia carregar tudo, louvado seja Deus, né? E até nisso Deus ele guarda, louvado seja Deus, né? Até nisso, pessoal. Já foi 3 vezes já que eu assisti aquele portão aberto. Teve um que foi o próprio rapaz que chegou e disse, ô Carlinhos, você tá bem da cabeça? Não, você tá, falei assim, eu tô trabalhando. E esse portão aberto aqui? Olha. Eu liguei o carro, fui embora e esqueci o portão aberto. Desde as 5 horas, louvado seja Deus. Ele chegou, acho que era umas 6h30, já que foi o portão aberto lá. Louvado seja Deus, né? E Deus sempre guardou a igreja, louvado seja Deus, né? Pela misericórdia do Senhor, louvado seja Deus, né? Então, é como diz aquela palavra, se Deus não guardar a casa, em vão será a sentinela. É Deus que guarda a igreja. Louvado seja Deus. É porque nós somos bons, é pela misericórdia, louvado seja Deus, né? Então aí o Senhor mostra, louvado seja Deus, né? É um sinal que Ele sempre está conosco. O inimigo só toca no que é nosso se Deus permitir. Deus permitir. Ele só toca no que é meu, né? Se tocar é porque é um propósito de Deus. Deus ele sabe como trabalhar. E nós não entendemos. Mas só toca se Deus permitir. Sim ou não, igreja? O inimigo ele quer tocar, mas Deus fala, não, porque Deus conhece o meu coração, sabe que nós vai lá na frente, não vai tocar, porque Deus sabe que aquilo, muitas das vezes, vai afligir e vai atrapalhar algo lá na frente. E muitas das vezes, tem que atrapalhar o projeto de Deus, e Deus sabe. Então Deus ele nega, gosta de Deus está no controle do comando de tudo. Por isso que o Senhor fala, agora, eis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida de cada irmão, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus, Santo Deus de Israel. Amanhã, louvado seja Deus, a nossa montanha, né? Louvado seja Deus, está na campanha. Qual é o tema da campanha, Anitta? Você tem o tema da campanha? Já tem o tema da campanha ou não? Se tiver fé, verás. Amém. Se tu crês, verá a glória de Deus. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. É sem fé para o Senhor agradar a Deus. Deus quer que nós venhamos colocar a nossa fé em prática. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Está aí, né? Mesmo quarta-feira, louvado seja o culto com a Fundação de Viver. Louvado seja Deus.
Amém? Glórias a Deus ali. Deus permitindo a nossa irmã estar aqui à noite. Ela veio hoje de manhã? Veio? Pensa, né? Veio porque eu tive que ir. Louvado seja Deus, né? Levou o carro, né? Louvado seja Deus. E graças a Deus. Meu irmão, louvado seja Deus. O que aconteceu? Eu fui, né? O mecânico falou que ia cobrar R$200 lá na fábrica. Quem já ouviu falando? Só que ele pensou que a direção da roda era mecânica. Mas é hidráulica, ele não tem aqui para poder levantar o carro, poder mexer, então ia ficar difícil para ele, né? Aí acabou, no lote dele, quando fui ver, meus irmãos, fui lá ver, era R$690, né? A caixa de direção, e o outro mecânico já cobrou ainda 250, porque os aqui ia cobrar 450, 400, 350, ele ainda cobrou 250, o carro ia gastar R$920, né? Aí fui levar, aí eu pago o seguro e eu tenho que ir alinhamento. Fui levar para poder fazer o alinhamento, quando foi com outro senhor. Fui lá levar para o alinhamento, lá a cambagem, tinha que fazer a cambagem. Mas sempre em cada cambagem, no lado do cedo, né? Mas graças a Deus, ele foi para a pessoa, graças a Deus que tem dinheiro. É ruim quando aparece tudo isso, eu não tenho dinheiro, né? A gente fica com dó para essas coisas, fica com dó ruim e acaba complicando mais ainda, né? Querendo coordenar isso, aqui acaba complicando mais ainda no lado de Deus. Né? E fica o coração no dinheiro que é daquilo, sendo que Deus ele aparece sempre no momento certo. Né? Quando a gente pensa que tem jeito, Deus sempre vai lá e abre uma porta. Né? Quem já teve essa experiência? Então Deus ele é o dono da prata do lote de Deus. Se não tivesse, tudo bem, como tem no lote de Deus, vamos fazer o que? Não ficar gastando à toa, né? No lote de Deus. Mas o que é necessário tem que fazer. Porque às vezes ela tem condições de fazer aquilo, não faz, o lote acaba complicando, né? E acaba virando uma bola de neve do lado de Deus. Né? Glórias a Deus, mas graças a Deus até que o Senhor tem me dado vitória, louvado seja Deus, nunca me desamparou. Louvado seja Deus, eu só tenho que agradecer ao Senhor, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, quinta-feira nosso culto veterinário, sexta-feira, louvado seja Deus, amém? Culto de oração, quem entendeu diz amém. Amém? Domingo, né, foi louvado seja Deus, teve aqui o culto na praça, louvado seja Deus, foi uma bênção, né? E agora eu vou ver que o nosso irmão Cid, louvado seja Deus, que vai ser lá na igreja dele. Né? E os irmãos que tiverem dispostos para ajudar também, sejam bem-vindos ao lote de Deus, porque é a obra de Deus e Deus se agrada. Quem entendeu diz amém. Amém? A recompensa vem do Senhor, louvado seja Deus. Né? E depois a gente vê a diferença. Né? Deus nos visitando, renovando, restaurando, louvado seja Deus, nos capacitando. Louvado seja Deus. Né? É Deus, né, mostrando o amor, louvado seja Deus, né? A gratificação que ele tem quando ele viu, porque muitas pessoas que iam se matar com pensamentos matam, mas não cumprindo uma palavra daquela oração, né? O inimigo caiu por terra, louvado seja Deus, né? E chega até diante do trono do Senhor, depois da recompensa vem da parte dele. Por isso que a Bíblia fala: esforçar a vossa mão, porque a vossa obra terá uma recompensa. É assim, né, meu pastor, né? Esforçar a vossa mão, porque a vossa obra terá uma recompensa. A recompensa vem do Senhor, do bem do homem. Quem entendeu, amém? Né, meu irmão, louvado seja Deus. É que Deus abençoe a vida de cada irmão, louvado seja Deus. Também sábado, a nossa irmã Ivone, louvado seja Deus, né? Na campanha de Salmo 91, louvado seja Deus. E domingo já entra em contato com o nosso irmão Felipe, se Deus permitir, vai estar aqui trazendo uma palavra. Quem entendeu diz amém. Agora o Felipe está lá de São Bernardo, do lote dele, vai ter Deus vai trazer uma palavra aqui, um jovem abençoado. Ele está fazendo uma campanha ali no Maurício, louvado seja Deus, né? Já fui dirigente dele ali, no Fátima Bancada, louvado seja Deus, né? Era tudo moleque novo, uma menina nova, hoje tem uma bênção aí, louvado seja Deus, né? 3 filhos, louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. E, né, graças a Deus, fiquei maravilhado da maneira como Deus ele está usando esse jovem, sabe por quê? Porque Deus ele se agrada, né? Porque Deus ele, louvado seja Deus, ele sonda dos corações, para que Deus ele sente vontade de fazer a obra do Senhor, e aí Deus investe naquela pessoa. Quem entendeu, Deus amém. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, louvado seja Deus, agora a hora da oferta. Você vai estar do Senhor e as palmas que exaltam ele agora, amém? Apresente com amor e com alegria. Então, nosso comentário ele ratifica, não é? Pode continuar ainda na outra segunda, né? Oi? Pode continuar ainda na outra segunda. Com certeza. Pode. Na outra segunda, querendo Deus, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Amém. A vida de Cristo dividida em 2 faces. Então, Deus abençoe. Tem alguém que pegou envelope? Tem alguém que pegou envelope? Tá certo. Tem alguém que não tem o esboço da comentário?
comentário de hoje, se tem alguém que não tem, pode levar e ficar com ele para estudar, não é, Laelcio? Você tem, né? Não encontrou? Então, vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu nesta noite e nas demais também. Vamos continuando estudando a palavra, que fica melhor para a nossa libertação. Tem, né? Tem alguém que não é crente, está conosco? Irmão, que aceitou? Então seja bem-vindo, né? Bom, então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu. E os irmãos sabem que nós estamos vivendo uma época muito rica em servir a Deus. Uma época muito rica, nunca se viu uma época tão rica como essa. Que a vida foi inaugurada com o sangue de Cristo, Senhor, e é mantida por Ele. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse trabalho maravilhoso. Que o Senhor nos concedeu, Deus, levante-nos em paz, como trouxestes no nome de Cristo Jesus, amém. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem gente no banheiro. Não tem? Tem gente no banheiro. Desce, né? Tá vendo? Deixa eu pegar lá.